Olha, nos últimos dias, muito tem se falado sobre o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, né? Da tese para a demarcação de terras indígenas, o chamado marco temporal. A análise dos ministros da mais alta corte do país vem se arrastando há algum tempo por conta da complexidade do tema. O marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito de posse apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. A tese surgiu em 2009, num parecer da Advocacia Geral da União sobre a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, quando esse critério foi usado. Para entender tudo sobre esse tema, eu convidei o doutor em Antropologia e mestre em Direito, Vilmar Martins Guarani, para conversar comigo ao vivo sobre esse assunto. Ele está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia a você e a todos os que acompanham, né? O Santo Café. É um prazer estar com vocês. Prazer recebê-lo também, ainda mais para tratar de um assunto tão importante. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente como está, neste momento, a votação lá no Supremo. Por que esse assunto é tão complexo de se resolver? Olha só, esse assunto vem se arrastando ao longo dos anos. Não é novidade, ela começa em 2009, quando se estava decidindo a questão da terra indígena Raposa Serra do Sol. Foi lá que foi aventado essa possibilidade, essa tese do marco temporal. Embora fosse uma questão específica de Raposa Serra do Sol, alguns movimentos ligados ao agronegócio, ao poder econômico, começou a utilizar desses argumentos daquele caso que não era de repercussão geral para aplicar a todas as terras indígenas. Inclusive, em tempos mais recentes, no governo Michel Temer, né, a própria Advocacia Geral da União recomendou que se aceitasse, que se adotasse essa tese do marco temporal. Ou seja, que os índios só teriam direito às terras, à demarcação de suas terras tradicionalmente ocupadas, se eles estivessem ocupando essas terras até o ano de 1988. Se a ocupação seria depois de 88, não teria mais esses direitos, né? O placar está no Supremo Tribunal Federal, está de 4-2 nesse momento, e o julgamento deve continuar a partir da semana que vem. Então, esse caso de 2009 acabou abrindo precedente, né? E aí estão usando esse argumento. E como que o marco temporal pode impactar na vida dos povos indígenas? Olha, o impacto é direto, na verdade. Só para a gente saber o impacto dessa questão, mais de 1.200 terras serão impactadas diretamente, ou seja, os indígenas perderiam o direito de ocupar mais de 1.000 terras indígenas no Brasil por conta desse marco temporal que marca no tempo, né, o ano de 1988, sendo que os povos indígenas estão aqui antes da colonização, né? Quer dizer, há registros aí que há praticamente 11.000 anos os indígenas brasileiros estão no que é chamado de Brasil hoje. Então, marcar um tempo como 1988, na verdade, é uma agressão, é uma violação dos direitos dos povos indígenas, no seu direito principal, que é as terras. Lembrando que as terras para os povos indígenas não tem essa característica de propriedade como a gente conhece no direito civil ou mesmo na esfera do capitalismo, como especulação imobiliária, né? Significa dizer que os povos indígenas vivem, segundo o próprio artigo 231 da Constituição, né? É ali que os índios vivem segundo seus usos, costumes, crenças, línguas, tradições, o direito de reproduzir física e culturalmente dentro desses territórios indígenas. Então, na verdade, seria uma violação dos direitos individuais, dos direitos coletivos. Se os povos indígenas já vêm sofrendo nos últimos 500 anos, e isso piorou nesses últimos anos no Brasil, questão relacionada à saúde, por exemplo, né? Nós sabemos aí que, inclusive, tem uma ação aí proposta pelo movimento indígena, pela organização indígena, perante o Tribunal Internacional Penal, né? O Tribunal Penal Internacional, chamado de TPI, por uma prática de genocídio contra o povo Yanomami. Ou seja, as terras indígenas estariam abertas aí para
para questões ligadas à mineração, ao garimpo, né, propriamente dito, outras atividades nessas terras. A grande briga é por isso, na verdade. É porque as terras indígenas é onde tem a grande quantidade de recursos minerais, recursos hídricos, são potenciais de recursos energéticos. Então, o setor econômico, né, boa parte desses que detêm o poder econômico e que não vê questão ambiental, não vê povos indígenas como direito, querem simplesmente explorar para atividade econômica. Certo. Para a gente explicar para quem está nos acompanhando agora, não está por dentro desse assunto. Você falou sobre que está na Constituição, inclusive, que os povos originários, os povos indígenas, têm o direito de reproduzir física e culturalmente. Queria entender um pouco melhor, de forma simples, quais seriam esses impactos culturais, sociais e ambientais também, caso o marco temporal passe a valer, passe nessa votação da Suprema Corte? Olha, nos últimos 15 ou 20 anos, sempre tem feito estudos, já teve uma divulgação, se não estiver enganado, esse ano já, sobre o impacto ambiental nas terras indígenas e outras modalidades de terras protegidas pela União, como, por exemplo, a unidade de conservação. E ficou demonstrado já, de forma científica, por 2 vezes no mínimo, que onde estão os povos indígenas, as terras indígenas, ela é bem mais preservada do que todas as outras modalidades de proteção ambiental no Brasil. Já começa por aí. O impacto não seria negativo só para os povos indígenas, mas seria para o ambiente como um todo. O ambiente para nós, os brasileiros, e o ambiente para o mundo em geral. Então, seria uma agressão violenta aos direitos ambientais, porque se você libera a exploração de recursos ambientais nas terras indígenas, seria dizer que praticamente você está autorizando a continuidade da exploração, né, a madeireira dentro das terras indígenas, dos recursos hídricos, poluindo os rios, né, como os povos Yanomami têm sofrido bastante com a questão do mercúrio nas águas, as águas estão contaminadas, então é algo sério. Em relação à reprodução física e cultural, os povos indígenas não têm como se reproduzir física e culturalmente se não tem o seu território, o seu habitat, né, com todas as condições necessárias para a sua sobrevivência. Esses recursos necessários é a própria questão, os rios, né, a própria floresta em si, porque boa parte dos povos indígenas ainda vivem da caça, da pesca, de cultivo também da própria terra indígena, né, numa produção para a subsistência da comunidade. Então, se ele não tem uma terra demarcada, os povos indígenas se tornaria algo como, sem terra dentro de um país que seria, né, pelo menos em tese, ou sempre foi dos povos indígenas. Deixou de ser por conta do Tratado de Tordesilhas, lá no início, né, nos anos de 1492, as terras dos indígenas no Brasil foram dadas aí ao Reino de Portugal, né? E a partir de então, o direito brasileiro minimamente tem protegido, como está na Constituição de 88, garantir essas terras para que os índios vivam segundo os usos, costumes e tradições. E sem o território, é praticamente impossível você viver, praticar os seus rituais, as suas culturas, né? As suas manifestações, as suas expressões no dia a dia, porque não tem um espaço para isso. Tá certo, doutor Vilmar, muito obrigado, viu, pelo tempo aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Vamos continuar acompanhando esse caso. Qualquer coisa a gente entra em contato para o senhor voltar aqui para conversar mais com a gente sobre esse assunto que é bem importante. Obrigado, até a próxima. Ok, eu que agradeço e, na verdade, garantir os direitos indígenas é garantir, na verdade, a vida não só dos índios, mas de todo o Estado brasileiro. Nós precisamos disso. Muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau.